Começando mais uma edição do programa Guardados da Memória aqui na TV Câmara, iniciando a temporada 2025. Viemos aqui, zona urbana ainda de Bagé, né, aqui nesse paraíso aqui, para conversar com meu amigo José Crespo. Como é que tá, meu velho? Tudo bem? Tranquilo, Vini? Tudo certo. Demorou, né? Demorou. Depois de várias tentativas, Estamos conseguimos aí. juntar aí. Crespo, antes da gente começar, vou ter que fazer uma confissão. Eu te conheci de vista, acho que lá por 99, 2000, que eu era gurizão, eu frequentava o Ponto do Disco. Lembra do Ponto do Disco? Sim, do Diogo. Diogo. E aí tinha aquele coroa cabeludo lá e tal. E a gente ficava, meu, quem é esse cara? Ele, não, pô, esse cara trabalha lá em Candiota e tal. E é colecionador. E a gente tinha uma coisa meio assim, que era uma coisa esperançosa, né? Tipo, pô, o cara ali já tá com, né, tem emprego e é cabeludo e... Pô, então se ele tem futuro, a gente tem futuro também, né? Será que dá pra ter emprego sem cabelo? Nós tínhamos esse dilema quando era guri, né? Será que vão ter que cortar o cabelo? Né? Tu tava me falando da... Tu não nasceu em Bagé? Não, eu sou de Piratini. De Piratini. De Piratini. Mantenho o dia ainda. Como é que eu ia te perguntar? Teus pais, como é que era o ambiente na tua casa, assim, quando tu era guri? Cara, eu nasci a Mato, né? Interior de Piratini, primeiro subdistrito, região do Cerro do Sandi. Inclusive eu tenho um sobrenome. Não conheço o Piratini. E eu nasci em 1961, morei na campanha até 1972. 72 a gente mudou para a cidade. A vida de campanha... Como é que era a atividade dos teus pais lá? Trabalhar no campo, né? Plantação, né? Um pouco de pecuária, criando ovelha, gado e tal. Mas é atividade de plantar e colher, né? Então a minha vida da campanha foi ligada à música pelo rádio, né? Sim. O contato musical, alguns bailes daqueles de interior e tal. Lembro de ir a baile com 6, 7 anos, por aí, a bailes e passar a noite acordado, tentar passar a noite acordado. Então, sim, uma experiência... E sempre algum na família tentando tocar uma gaita, um violão, sempre tinha uma experiência mais pelo rádio. Sim, mas mais música tradicionalista. Tradicionalista, não existia a sintonia no interior, não existe a sintonia em programas populares, até mesmo que as pessoas trabalham do amanhecer ao anoitecer. Sim. Né? Só chegava rádio AM também. E só AM e os programas, assim, ó, foi criado ouvindo Teixeirinha, né? Meu pai era apaixonado por Teixeirinha, tem alguns vinis ainda que era dele aí, que eu guardo aí. Então fui criado nessa aí ouvindo Teixeirinha, Gildo de Freitas, né? E alguns outros músicos que tocavam, mas meu pai ouvia Teixeirinha, depois desligava o rádio e ia trabalhar, né? Sim. Não se ouvia rádio durante o dia, no máximo uma notícia próximo ao almoço, né, na Rádio Pelotense ou uma rádio de Canguçu, mas era isso aí. E o que virou a tua cabeça, digamos assim, pro... Cara, a cabeça quando foi, vira que porque aconteceu? Tu muda pra cidade, tu passa a interagir urbanamente, tu começa a ter contato com... É um outro tipo de cultura, né? Sim. A vida urbana mesmo, a pacata Piratini de 72 até 80, que foi que eu vivi lá, mudei para Candiota em 81, começa a se ouvir música por contato, aí tu começa a ir num clube, aí a efervescência da disco music lá por 77, 78, né? Sim. Nesse período também começou a se firmar a rádio FM, né? Que é algo que até então não existia. E nós pegávamos em Piratini muito bem a Alfa FM, né, que é uma das rádios assim, ó, seminais na história do FM da metade sul do estado. Eu considero, né? Sim. Não sei outras regiões como Santa Maria e tudo mais, mas Pelotas, para nossa região de Pinheiro Machado, Piratini, aquela região toda ali, é excepcional a questão da Alfa FM, que inclusive veio formatar a Calandra aqui em Bagé. Eu lembro que os locutores, na virada dos 80, lá por 82, 83, não sei te dizer precisamente, sim, os primeiros locutores a operar ainda experimentalmente a Calandra FM foram os locutores da Alfa, salvo engano. Sim. Então aí eu passei a ter contato maior, indo no clube, né? Tem um amigo que tem um disco. Aí tu já começa a interagir, aí tu já entra num nível
médio já e tal. Aí já começa a ter contato com colegas assim, de uma classe até mais alta, digamos assim, com mais possibilidades. Sim. Não tinha nada. Porque nessa época, hoje em dia é muito fácil tu ouvir qualquer coisa. Hoje tem tudo, né, cara? Naquela época, cara, eu lembro bem que o meu pai comprou um rádiozinho portátil para ouvir os jogos do Grêmio e ouvir notícias e tudo mais, e eu insisti com ele. Motorrádio. Insisti com ele. Papai, compra um rádio FM aí. Pois não é que o velho foi lá e me comprou um rádio AM, porque ele sabia ele de FM. Tá, mas aí eu lembro que eu ainda ia no bar do Joelho, que tinha um bar que é onde a gente saía do colégio à noite e frequentava muito, era um cara muito querido. Nós íamos comer um lanche no bar do Joelho para ouvir a Alfa. Porque também tu não pegava FM assim de qualquer jeito. Sim. Às vezes tu tinha que colocar uma antena, certo? Sim, o alcance é bem menor. O alcance menor e tal. Então, então ali começava a se ouvir as novidades e tudo mais. E eu lembro também que no clube tinha as boatezinhas de sábado e tal. E aí, o que tocava? Era disco music, né? Era o pop e a disco music. Raramente, assim, coisa mais rock and roll, Peter Frampton, uma coisa nessa linha aí. Sim. Nazaré, que já era algo assim bem mais rock and roll, era né? Mas pesado. assim mesmo as baladas, Sim, né? sim. Não vamos se empolgar porque eram as baladas. Love Hurts. Love Hurts, Mularais e tal. Mularais não, porque já virado dos 80. Bom, então começou o burburinho também de ouvir alguns colegas dizendo, não, mas o que é legal mesmo é Led Zeppelin. O cara não sabia nem o nome correto da banda. Tá, tudo bem. Aí ficou na minha cabeça, pô, Led Zeppelin, tá? Foi passando. E nós tínhamos, eu estudava no Colégio Ponte Verde, segundo grau, e em frente tinha um vizinho ali que era mais velho ali e tal, em frente à escola, e aí o cara tocava pela manhã, pela tarde, ele abria as janelas e tocava só a sonzeira, que ninguém sabia o que era. E aquilo ali, tu não tinha contato com o cara, os caras diziam, esse cara é meio maluco aí e tal, era a ideia, né? Porque ninguém ouvia aquele doidivanas ali. Então era um cara que já era mais velho, sei lá, devia ter seus 25 anos, sei lá. E esse cara devia ter um acesso ao material enorme, né? Sim. Mas nunca fizemos contato com o cara, porque também aquela sonzeira ali não era muito fácil de tu assimilar, tirando as coisas na linha Frampton, né? Eu lembro que em 79, 80, o The Wall do Pink Floyd foi lançado em 1979, né? Uhum. Em 80 eu comprei o The Wall, antes de mudar para a região de Bagé, em Candiota. Foi o primeiro vinil que eu comprei de rock real mesmo, de rock progressivo, foi o The Wall. Sim, eu ia perguntar se tu lembrava qual era o primeiro disco. Isso, esse é o primeiro assim, que eu consegui adquirir, porque eu já tinha um toca-disco e tal, meio... né, e tal ali, tinha um toca-fita, gravava uma fitinha aqui ali, alguém gravava para mim. Aí quando eu comprei um toca-disco, primeiro toca-disco, aí eu comprei o The Wall. Aí aquilo ali, cara, não foi muito fácil, né? Sim. Porque, imagina, para quem ouvia um popzinho, ouviu que hoje o The Wall não é nada de excepcional, né? Tem Sim. coisas mais intrincadas dentro do rock progressivo e tudo mais. Até mesmo por outras escolas de progressivo. Mas aquilo ali, porque o que acontecia? Tocava em The Flash, né? Depois Another Brick in the Wall, as rádios já estavam, porque era uma música de apelo comercial, estava o lance do lançamento do filme, Sim. aquela coisa toda. Então, aquilo ali é o que chamava atenção, é o que as rádios AMs, inclusive, O The Wall era tocavam. parte 1, parte 2 da música, né? Aí Isso, tocava a parte começava 2. ali em The Flash, ali, depois sim. vinha parte 1, parte 2 e tudo mais. Aí tá, isso aí é o primeiro, tem esse vinil aí ainda, meio Gastinho. aí, com a capa meio amarelada, mas tá aí o original ainda. Que massa. Tu chegou a frequentar a escola rural? Não, eu fiz segundo grau em Piratini, fiz contabilidade, eu tenho só o segundo grau completo, mas não frequentei a escola rural. E Candiota, como é que foi a mudança? A mudança Foi por função profissional? Função profissional, eu trabalho no supermercado como padeiro, no supermercado Arno Bonoff de Pelotas. Era bom E padeiro? aí, cara, eu trabalhei de padeiro por 2 anos. Eu não cheguei a ser o padeiro, né? Não era o mestre dos padeiros, mas eu desempenhava bem a função. Aí eu mudei para Candiota devido a um acidente de trabalho com um colega em Candiota.
precisavam de alguém e, pum, tu é o cara que vai ir. E aí eu vim, não voltei mais. Foi de ocasião, foi totalmente de ocasião. Vim por 3 meses e sou mais bagiense, mais candiotense do que piratinense. Sim, tu chegou a morar em Candiota e depois veio para Bagé. Morei em Candiota de 81 a 88. Depois de 88 eu passei no concurso da antiga CE, e aí entrei na empresa em julho de 88 e dezembro por aí eu mudei para Bagé. E aí virei bagiense. Sim. Mais bagiense que piratinense, já estou aí há quase 40 anos. Ah, não, sim, com certeza. É um tempo, né? Já aposentou? Aposentado, 2017 já. Bom, aposentou jovem. Do trabalho, não do rock and roll. Bom, para perguntar especificamente, eu tenho amigos que colecionam discos e não só discos, mas colecionam outras coisas. Tralhas, no geral, né? E as coleções em geral sempre tem uma pirazinha, assim, né? Porque tu tá acumulando coisas, se tu for pensar, tem um... acumuladores é a palavra tem que um grau, define, né? Tem um grauzinho da insanidade, né? Tem. Por exemplo, eu tenho um camarada que ele tem os discos, ele tem as discografias, ele não ouve os discos. Tu ouve teus discos? Cara, ultimamente eu tenho ouvido pouco, porque o que acontece? A tecnologia vai chegando e vai às vezes nos limitando, porque aí o velho amplificador ele já não está funcionando no canal, agora andei resgatando mais um ampli, eu tenho mais um que está parado ali em cima, aí depois eu tenho os amplis mais modernos, aí que são os receivers, que já são digitais, já não vem entrada fono, aí tu já tem que comprar um equipamento de entrada fono, para converter, que eu não comprei ainda. Então as adequações para se ouvir o vinil, elas são um pouco complicadas, mas eu sempre que posso eu ouço o vinil, porque até mesmo que eu tenho discos de vinil aí que se eu colocar para ti assim, ó, tu não sabe se é vinil ou é CD que está tocando, tamanha qualidade, principalmente vinil importado, né? Sim. Tu coloca ali, se tu perguntar para o desavisado, ele vai dizer, é CD que está tocando, certo? Porque existe uma discussão muito grande da qualidade do som, se eu quero ouvir chiado, né? Ou se o CD que é melhor. Eu já vi várias tendências aí, e já vi dizer assim, olha, cara, definitivamente o som do CD é melhor, não resta dúvida, né? Sim. Ele é limpo e tudo mais. Mas o que ocorre? O vinil ele tem uma taxa de resposta que é muito acima, né, em bits, né, se for comparar, né? Eu não sei te precisar quanto, né? O CD tem uma taxa de 500, né, eu acho, né, de retorno. Aí tu me pega. E parece que o vinil vai a 700, 800. A questão é essa. O que muda é que por ser magnético e haver o contato físico, né, aquela história da profundidade de palco, do som encorpado, ela realmente existe, eu acho que é uma coisa que existe. O que atrapalha um pouco é o ruído, mas o vinil importado hoje, eles otimizaram muito essa questão. E o CD estraga, né? Para nós tem um detalhe, né? A prensagem do vinil brasileiro sempre foi paupérrima, né? Sim. Com algumas exceções aí, uma EMI da vida, uma CBS e tudo mais, mas assim mesmo dependendo do lance de produção. Sim. Sabe que já o vinil importado, cara, era outra qualidade de prensagem. Então a gente vinha perdendo. E no Brasil teve uma coisa de que, eu acho que fechou todas as fábricas de vinil em algum momento, né? Fechou tudo. Parece que tem uma fábrica ou duas que estão operando aí, mas assim, ó, sob encomenda, né? Sim, porque hoje em dia os caras estão tudo lançando vinil. Eu né? li a respeito assim, que talvez umas duas estejam operando, não sei se uma no Rio, outra não sei se pelo Nordeste, não lembro bem. Mas é sob encomenda, né? Tu sabe, né, que os caras derretiam os negócios para fazer sapato, né? As fábricas viraram fábrica de sapato em algum cara, momento. Isso aí é mais ou menos virou regime de guerra, né? As fábricas que faziam batom terminaram fazendo, né, projéteis, né? Então acho que virou clima de guerra, né? Para quem tinha uma fábrica de vinil tem que adaptar para sobreviver, né? Sim. E eu vi assim, ó, de um cara aí que resgatou, esse tempo eu vi uma reportagem que o cara foi lá e comprou e resgatou toda uma fábrica, inclusive de pegar o know-how de quem trabalhava lá para botar a fábrica para rodar. Sim. Isso aí eu vi um documentário esse tempo e achei assim, fiquei maravilhado com a história, para pelo menos não morrer, né? A história com as fábricas de vinil, assim como os cinemas antigos aí que os projetores também, sim, tudo foram pro lixo, né? Ainda ontem eu estava falando com um conhecido lá no Severo, ia me falando da história dos cinemas de Bagé, porque ele foi operador de quase todos os cinemas em Bagé, Dom Pedrito,
E Seu aí, Veleda? Era o Veleda? não, é Marques o sobrenome dele. E ele era operador. E ele me dizendo assim, cara, que quando os cinemas fecharam, ali, tipo Glória ali, jogaram caixas de pôsteres antigos no lixo, Que cara. pecado, né? Umas coisas que pra nós, assim, chega a dar uma dor na alma, né? Sim, sim. Imagino que não tinha ali. Então essa questão das fábricas de vinis aí é bom que alguém mantenha, mesmo que sob encomenda, que não tenha uma tiragem, mas mundialmente o vinil vem tomando um fôlego muito forte. Sim. Não admira se daqui a um tempo não ativarem as fábricas no Brasil para uma prensagem. Talvez não, porque o vinil se tornou algo quase inatingível, né? É caro. É caro. O vinil na época, eu lembro que em 84 eu comprava 10 vinil, era um salário mínimo. Mais ou menos, seria hoje em torno aí de, sei lá, R$ 120, 140, não sei. Sim. Mas um vinil importado vai a 250, Sim, hoje R$ 120 é qualquer vinil, né? É qualquer vinil, É qualquer né? vinil, né? Então o importado ficou meio elitizado, assim, ó. Eu, para te falar a verdade, eu devo ter 1 ou 2 vinis importados. Porque cara, não vou seguir comprando e pagando horrores por um... Tu ainda compra disco? Cara, eu compro um ou outro assim, ó, que eu vou ali, me topo ali no Severo, pela internet eu não pesquiso muito, mas às vezes eu vou ali e acho um vinil. Agora, esses dias andei lá, não lembro qual foi o vinil que eu peguei. Eu sei que eu pego um ou outro assim, pontualmente. Pá, esse vinil aqui e tal. Aí se tiver um preço razoável, se o Severo não tiver enlouquecido, Sim, eu vou dizer pra ele que eu tem que disse contar com o bom humor do Severo. E aí a gente pega um vinil ou outro, mas não compra assiduamente quando na E tu virada não tem dos aquela 80. maluquice de, por exemplo, eu tenho 5 edições do The Wall. Tem Não, o The Wall cara, japonês, o The não, Wall... cara, não consegui entrar nessa. É que nem o vinil importado, os picture disc, cara, eu nunca consegui entrar nessa porque eu não tinha capital para isso, né? Então já tem aí, sei lá, para mais para menos 5 mil discos de vinil aí. E aí se eu entrasse nessa aí de colecionador, né, em cima da banda tal, com o álbum tal, que não sei, cara, ia ficar louco, e não ia... A minha meta era conseguir conhecer o máximo de música possível, tanto a nível de rock and roll, blues, um pouco de jazz, né? Sim, tem um outro camarada nosso, o Ivo, que o Ivo anota tudo que ele ouve, né? O Ivo é um cara que tu vai ter que fazer uma reportagem qualquer hora com ele. O Ivo é metódico, né? Inclusive eu só ouço anos 70. Ele não ouve banda nacional também. Não ouve nada nacional e anota todas as que ouviu. O dia e a hora que ouviu, as músicas que ouviu. Tudo certinho, ele é metódico, Louco. É isso que eu falo da coisa do colecionador, sempre tem um... O Ivo já é mais direcionado assim, o Ivo tá mais no CD, né? Muitos vinis, inclusive, que ele tinha, ele me repassou. Então ele tem alguns vinis lá, assim, que são os supra-sumos dele, os David favoritos, Bowie, não vou me desfazer. os Alice Cooper, ele tem aquela nata dele lá que ele gosta demais, né? Sim. Eu tenho minhas bandas preferidas, mas eu sou muito abrangente, né? Em termos o meu leque musical é muito grande. Sim, te confesso que eu fiquei até surpreso quando tu me mostrou o disco dos missioneiros aqui, do Senair Maiká. Do Senair Maiká, não, a música tradicionalista, eu gosto muito dessa pesquisa da música tradicionalista, e tem alguns autores e intérpretes aí que eu gosto demais, que eu compro, coleciono cada vez que eu encontro. Sim. O caso do Senair Maiká é um caso mais pontual, mas eu já tinha material dele em vinil. Esses missioneiros todos aí eu gosto demais, né? Pedro Hortaça, Jair Caetano Brau lá nas suas Noel Guarani, esses caras todos aí eu gosto demais. E tem bastante material, devo ter aí, ali na parte de cima lá, aquilo lá é tudo vinil tradicionalista. Gauchesco. Deve ter uns 200 aí ou mais. Califórnias, fita cassete, eu tenho muita Califórnia também, deve ter umas 10 fitas cassete só de Califórnia, tudo original. E das tuas bandas favoritas, tem tudo? Faltou algum disco que tu não Cara, conseguiu? eu tô sempre correndo atrás, né? Por exemplo, assim, ó, essa história de ter ou não ter, assim que tu falou, eu tenho umas bandas que eu abro uma exceção. Por exemplo, assim, ó, AC/DC eu tenho praticamente, alguns boxes de AC/DC, tenho os CDs tradicionais e tenho também aqueles que vêm no envelopezinho, porque aí foi relançado. E aí, como eu não tinha alguns originais ainda no formato antigo, eu terminei adquirindo. Sim. E eram preços acessíveis também, né? Aí valia a pena. O cara lançava, tinha uma acessibilidade maior, aí vale a pena. Então, essas coisas eu tenho alguma coisa repetida.
E Judas, eu tenho alguma coisa repetida, Led Zeppelin, Black Sabbath, isso aí, Deep Purple, eu tenho algumas coisas repetidas, até Pink Floyd, né? Porque Pink Floyd tem, por exemplo, assim, o The Dark Side of the Moon, ele saiu quadrifônico, né? Então tem alguma coisa assim, eu tenho repetida, mas é pontual, porque apareceu e tem como ouvir quadrifônico? Não tem, porque hoje em dia, para se conseguir um prato quadrifônico, talvez o Jorge tenha, parece que o Jorge tem. Outro cara que também tu vai ter que fazer uma entrevista, porque acho que ele já, se não virou, tá virando 60, né? Sim, sim. Já tá entrando na pior idade aí. Tá? Não é a melhor idade. Cheio de dor. Não sei pra quem, né? Cheio de remedinho. Essa da pior, da melhor aí. Que conversa, né? Questionável. Que conversa. Bom, tem uma historinha aqui que eu vou, antes da gente falar da descida do Camaquã, que eu não sei se tu lembra. Quando é que tu começou a te envolver com a descida? Quando foi a primeira vez? Cara, eu comecei a me envolver, o ano preciso mesmo foi 2007, o primeiro ano que eu naveguei. Sim. Porque eu lembro de tu ir lá na loja lá para fazer as credenciais. Lá, fiz as credenciais. A Perder os Remos era o nome da equipe, né? Perder os Remos, o nome da minha equipe. Inclusive, essa história de equipe no Camaquã, acho que começou conosco. Porque até então as pessoas iam em grupos, mas não tinha esse lance da equipe. Equipe, não sei o que tem. E aí na nossa equipe apareceu com crachá, todo mundo ficou, que legal com crachá. Aí a gente já foi meio que cheio de história também. E eu fumava na época, gurizada, garrafinha para botar a bituca do cigarro, ninguém joga nada no rio, coletar lixo. Então já começamos bem, entramos bem nessa história aí da descida, com esse detalhe aí. Então, 2007, eu fui, acho que até, se não me engano, eu fui lá na Hércules, falei com o Clark lá e comprei os negócios dele lá e disse, cara, e esse detalhe aí, eu tinha visto no jornal, né? E esse detalhe aí da descida aí, não sei o que tem, eu sei por que surgiu o papo com ele. Sim. Ele disse, cara, vai na reunião lá no 93, aí fui lá, me aceitaram. Diogão. Com o comandante Diogo lá, fui na reunião e tal, não, quem veio na reunião pode se inscrever, já me inscrevi, né? E aí eu já tinha umas parcerias lá que estavam interessados, disse, olha, vou para a descida do Camaquã, quem quer ir? Aí já apareceu um, Sérgio Teixeira, meu amigo de longa data, mais o Jorge Brião, né, o Teixeira me apareceu, o Brião quer ir, então vamos. Aí apareceu o Alexandre aqui de Bagé, quer ir. No final, o Lazareno. Aí ele já... Sei que nós fomos, acho que em 6 ou 7. Sim. E aí eu fui com um barco, meu barco que está ali até, fomos em 4 no barco. Não foi das melhores remadas, porque o meu barco muito grande, o rio estava muito baixo. Sim. Cara, sempre na rabeira. Não, e era a primeira vez também, né? Tu vai aprendendo, né? E também vou te confessar, né? 2 remavam e 2 só queriam tomar um traguinho e pitar. Então, cara, me ralei um monte na primeira, mas foi muito legal. Uma coisa excepcional, assim, por ver o Camaquã por água, que a gente não tem noção. É mágico, né? É fora do normal, cara. Bom, estamos chegando na 30ª edição. 30ª edição, já há 28 anos, né? Porque o começo foi em 97, maio, se não me engano. Maio? Maio. Pô, maio já é frio pra remar, hein? Cara, mas o que acontece? Os caras eram raiz, meu. Sim. Os caras faziam, as primeiras eles fizeram 2 por ano. Por isso que são 30 edições, mas são 28 anos de descida do Camaquã. Sim, e já tinha essa proposta de conscientização ambiental e tudo mais, ou era só um passeio de barato ali que virou um grande evento? Não, eu acho que sempre teve essa consciência, né? Inclusive tem material aí, eu tenho material impresso, em vídeo, né? O Diogo Madruga sempre realçava essa questão do turismo e da preservação, né? Isso aí é algo que sempre foi latente, com esses primeiros grupos aí, né? As primeiras incursões, né? Porque antes de 97, lá por 95, já tinha um grupo do 93 que começou essa história, né? Depois é que se solidificou com o João Dogla e com o Diogo, né? Mas inclusive, eu acho que agora saiu o projeto lá para denominar a ponte com o nome deles. Parece que já está decidido, né? Com o nome dos 3, né? O nome da ponte vai ser o nome do Dr. Dogla e do Tio Nica e do Diogo, né? Exatamente. Bom, já está nos preparativos, como é que funciona, quem é que escolhe o trajeto, vocês vistoriam o trajeto, como é que é? Cara, o trajeto, ele de antemão, nós fazíamos reuniões para escolher os trajetos.
Mas depois eu assumi essa parte de logística para ver acessos e tal, ainda no tempo do Diogo. E com a minha equipe a Perder os Remos, nós fizemos um projeto, foi incentivado pelo Sérgio Teixeira, meu amigo. Ele me disse, negócio é o seguinte, até tal ano nós temos que sair na lagoa. Botou como meta. Sim. E aí a gente começou, remava, tipo, fazia lá no fim de semana, a cada ano, 2 vezes por ano, fazia 50 quilômetros, aí fomos indo até que chegamos no Cristal. E aí do Cristal nós fizemos em 3 dias 100 quilômetros até a lagoa. Aí fechamos esse percurso todo. Então, praticamente, antes de fazer tudo isso, nós fizemos uma logística por terra para ver os acessos, aonde poderíamos acampar, onde é que poderíamos sair, propriedades, chegando nos ribeirinhos, olha, a gente está remando, que é um acampamento, tem problema, a gente vai chegar aqui tal dia, não, tem problema, aí a gente foi pegando essa bagagem toda de logística. Então, esses acessos aí hoje, e quando vai fazer, mais ou menos se tem um cronograma, olha, agora mesmo nós vamos remar do Rincão do Inferno até a Ponte da BR, nós remamos em 2019, que foi meu primeiro ano no Comando dos Remadores, inclusive choveu aí e tal, o rio está muito cheio, a Defesa Civil nos impediu de remar, mas aí nós fizemos uma extra em novembro daquele ano de 2019, tudo mais. Então esse trecho nós não remamos desde 2019. E aí a gente vai alternando, e sempre tentando levar os remadores mais longe, que não é uma missão muito fácil. Sim. Conseguimos chegar até o Paredão em Piratini, né? Que já é Qual bem longinho. Qual é a distância aí de remada? É que são trechos assim, ó. Tu não vai remar daqui até lá, né? Tu vai chegar lá, nós chegamos, por exemplo, até o Passo das Carretas, que já havia sido remado pela turma na época do Diogo, já tinha ido até o Passo das Carretas anteriormente. E aí, remando do Passo das Carretas até o Paredão são 29 quilômetros. É uma puxada boa para o dia, né? Então os trechos máximos que se tem feito com os remadores é isso aí, 29, 30 km, né, por dia. E claro, pode haver duas remadas na mesma edição, por exemplo, remar sábado, remar domingo. Um percurso menor no domingo, que foi o que ocorreu quando nós acampamos lá na 392. Largamos da BR até do Passo das Carretas, acima da ponte da BR até o Paredão, fazendo 29 quilômetros, e no segundo dia remamos do Passo das Carretas acima até o acampamento, que eu acho que deu aí, ali aquele trecho é curto, eu acho que uns 6 quilômetros, só para a gurizada se divertir, porque no segundo dia 50% já tá meio cansado. Já cansou, já não quer saber, os mais velhinhos já disseram, não, eu vou ficar no acampamento, já me doeu os braços, as costas. Sim, tem isso também. Então essa questão aí de se escolher o percurso é alternado, vai se alternando, né? Então, para não ficar repetindo também, né? Porque quem rema pela primeira vez, segunda vez, tanto faz, vai pegar percursos sempre novos. Sim. Né? Mas quem vem lá... mas os mais velhos já a gente alterna para não haver uma repetição muito grande. Tem limite de participantes? Como é que tá para esse ano? Esse ano nós abrimos as inscrições um pouquinho mais, levamos para 120 o número de participantes, porque o local é próximo de Bagé, 80 quilômetros e é só por asfalto. Nós vamos estar com uma estrutura razoável, um camping onde tem banheiros, tem energia. O acampamento é talvez um dos melhores acampamentos que tem na região, que é o acampamento do Camping Camaquane, do senhor Paulo Tadeu. Claro, porque vai sair do Rincão do Inferno, vai vir lá de cima até chegar no campo. Nós vamos fazer 22 km por água, né? E aí eu pretendia fazer uma remada no domingo, já que nós vamos ter o feriado na segunda-feira em Bagé, que dá para estender a estadia do pessoal de Bagé um pouquinho mais, mas eu não consegui acesso para a saída 12 quilômetros abaixo, que seria um percurso razoável, de mais 12 quilômetros. Tem a possibilidade, ainda está em aberto, de fazermos uma remada igual no domingo, com 6 quilômetros, saindo do acampamento até o Passo dos Enforcados, que dá 6 quilômetros de descida. Aí vamos estudar. Sim. Vamos fazer uma enquete no acampamento. Sim, porque o tempo também tem que ajudar, tem vários fatores. Né? E aí também tem a questão de tratativas com
por exemplo, assim, translado de embarcações e dos próprios remadores, né? O contrato, às vezes não vale a pena porque é um trechinho muito curto e tal, às vezes fica complicado da gente Assim, porque tem uma agendar isso aí. logística, né? Porque o cara vai entrar no barco aqui e vai descer aqui. Então, alguém tem que pegar ele lá, né? Tudo isso aí corre por fora. Hoje eu comecei a trabalhar, nós, a coordenação, começamos a trabalhar tipo 2 meses antes, não dá 2 meses. Mas tem épocas que a gente começa 3 meses antes, principalmente quando a gente vai na modalidade com cozinha, que agora a gente abdicou. Não temos levado a cozinha, cada um leva a sua comida para o acampamento, fiambre para a água, todo mundo leva. Sim. Então fica mais fácil, né? Da gente lidar, não precisa começar tão cedo. Mas é 2 meses antes, porque agora já andei lá no acampamento, fazendo vistoria de acampamento, de estradas. Inclusive, as estradas estão um pouquinho complicadas, tem alguns trechos críticos, né? Ainda acho que ontem, ainda levei um ofício pedindo ao vice-prefeito Beto Alaja para ver se ele consegue nos apoiar nessa questão de estradas, de água no acampamento, talvez um banheiro químico a mais para nos ajudar nessa empreitada aí. Ah, não, até nunca... Tu imaginou isso pra ti, assim? Porque isso, no fim das contas, tu tá envolvido socialmente agora com essa questão, né? Tu virou a cara da descida do Camaquã. Não, eu não, na realidade eu não esperava nada disso aí, né? Desde a primeira vez que nós fomos a descida do Camaquã, a gente sempre foi muito voluntário, né? Sim, mas tava indo para se divertir, né? A gente tá indo para se divertir, mas sempre fomos voluntários, carregar equipamento, coisa e tal. E aí, com o passar do tempo, o comandante Diogo começou a ficar adoentado e tudo mais, e aí ele, não sei, ele viu em mim alguém que poderia continuar tocando, eu acho que eu disse para ele, olha, eu não sei se eu vou dar conta de ser coordenador, mas aí lá no final das contas ele agarrou e disse, não, é contigo, aí te vira. Sim. E aí tive que assumir, agora eu estou há 7 anos aí nessa empreitada e talvez leve mais 1 ano, 2, não sei. Talvez em seguida eu já passe o remo para alguém aí. Sim. Talvez eu já comece a fazer uma pesquisa aí, né? Sim, porque deve ter gente aí que participa há 10, 15, que nem tu. Tem gente que participa muito mais tempo que eu, né? Agora mesmo dos que começaram lá, por exemplo assim, tem o Vantuil que está na ativa ainda, esse ano diz que talvez vá participar. Me ligou esses dias que o Vantuil é da primeira remada lá, hein? De 97, né? Sim. Inclusive tem foto no jornal com ele aí, com o Dória. E o Paulo também, Paulo Teixeira, que é um dos precursores natos, né? Porque eles começaram a fazer as investidas no Camaquã de moto, antes de começarem a realmente achar que poderiam remar. Foram lá de moto para ver, vem cá, dá pra gente remar nesse rio? E eles começaram no pior lugar, começaram aqui em Lavras, né? Sim. Quase se mataram, na realidade, porque perderam o caiaque, chegaram no acampamento. O rio é mais violento. Mas aí isso era um grupo acho que de meia dúzia só, né? E aí depois é que a coisa rolou dentro de 93 e se formatou, e aí o legado ficou aí, né? Com o Douglas, com o Diogo, com o Tio Nica. Sim, inclusive agora a descida ela entrou no calendário oficial de eventos do Estado, né? Do Estado, tá para ser votado ainda, né? Já foi votado? Já foi votado? Foi votado e Pois passou. eu li uma matéria esses dias e fiquei na dúvida. Então, é recente. Passou. Então, imagina, a proporção que isso aí toma, né? Sim. E aí o que é os remadores, né? Porque talvez muitos bagienses e muitas pessoas não saibam, os remadores começou como um grupo de amigos e continua como um grupo de amigos. Nós temos esse vínculo aí com o poder público, né, com a lei municipal, que foi criada pelo vereador Antenor Teixeira. Então nós temos esse vínculo aí com o poder público, fazendo parte do calendário. Sim. De E essa função do Estado, agora do inclusive Estado. até para financiamento. Então vai tomar uma proporção maior. Eu só não sei como é que nós vamos conseguir levar isso aí, porque nós não somos uma entidade registrada. Sim. Entendeu? Então é algo que tem que ser debatido, tem que ser estudado, tem que ser visto do ponto de vista dos remadores, né? A descida do Camaquã, ela está institucionalizada e tal, mas aí os remadores em si,
que compõem a descida do Camaquã. Sim, de repente tem que formalizar alguma coisa. Não sei como é que vamos proceder com isso aí. Já houve tentativas, inclusive do Diogo Madruga, de fazer uma formatação com relação a um estatuto e tudo mais, mas até então a coisa parou. E eu não sei também como se pode avançar nisso aí, porque no momento que tu oficializa isso aí, tu cria responsabilidades e custos, né? Sim, sim. E aí, dependendo, tu vai ter que ter aporte, ou tipo uma associação e tal, porque os remadores, eles oscilam. Tem remador que rema todo ano, tem remador que rema um ano, passa 2, 3 anos sem remar, agora tem uns aí que faziam 5, 6 anos que não remavam, estão voltando a remar. Então, sim, nós não temos uma taxa mensal, por exemplo, para manter. Nós temos só o valor da inscrição, que sobra alguma gordurinha para nós mantermos um caixa mínimo para, sei lá, arrumar um gerador. Estourou um amortecedor lá na estrada e tal. Não, a questão assim, nós, por exemplo, nós temos assim, ó, só o combustível das vistorias, quando a gente faz, é que a gente pega, porque o resto a gente não tem nada, não tem quilômetro rodado, sim, não tem nada, sim. A gente faz tudo no voluntariado mesmo, né? Todos que se voluntariam já sabem que é assim que funciona, né? Então o grupo de amigos que é a descida do Camaquã os Remadores continua agora com um nível maior, né, a nível estadual, né? Eu acho que é uma responsabilidade grande que nós vamos ter, né, de levar essa bandeira da conservação do Camaquã, né, da questão ecológica e do turismo também, né? Que eu acho, sim, que está inserido nisso aí também, né? Tem todas essas áreas, sim, aí que nós temos. O rio é mais lucrativo se ele estiver vivo, né? É o seguinte, a hora que começar a desandar a questão de nós não preservarmos, né, e de não levarmos o turismo com seriedade, cara, aí deixa de valer a pena, né? Aí foge ao nosso, né? Nós temos uma espécie de estatuto de como nos comportar, tanto na água quanto no acampamento, né? Nós temos um regulamento, sim, rígido quanto a isso aí. Não escrito, mas rígido. Não, está escrito. Ah, está escrito. Está escrito. Agora depois eu vou te mandar, nós temos lá a ficha de inscrição, o convite e o regulamento. E como é que funciona? O remador hoje em dia ele tem que ser convidado, porque se tentou uma vez fazer uma descida aberta à população em geral, virou, sim, um caos, ficou inadministrável, a gente não conseguiu administrar. O acampamento virou um caos de lixo, gente querendo banheiro com chuveiro. Olha, estava um caos, porque a maioria não sabia o que era a descida do Camaquã, muitos, sim, que estavam lá. Então fizemos uma tentativa e desistimos. Então hoje é meio que um clube fechado. Tipo maçonaria, todo mundo tem que aprovar. E não é assim, o cara é remador veterano, ele está garantido no número de vagas que a gente libera. Sim. Mas se alguém novo quer chegar, é bem-vindo, mas sob convite, porque a responsabilidade é de quem está convidando, né, para ficar de acordo com o nosso regulamento. Então, sim, é uma coisa que vem se mantendo saudável, familiar, né, e responsável, né, em qualquer nível, tanto de acampamento quanto água, né. Os bombeiros sempre nos apoiam dentro do possível. Sim. Esse ano a gente já fez o convite para ver se eles conseguem nos apoiar. Ano passado eles estavam com efetivo reduzido, não conseguiram nos apoiar. Nós temos sempre o DAEB que nos apoia muito bem, levando água. A parte de estrada, às vezes o poder público consegue nos atender, às vezes não. Espero que esse ano a gente tenha, mesmo com essa transição de novo governo, a gente, sim, consiga isso aí, porque aí a gente pautando algumas coisas mínimas, a gente consegue fazer. Porque a questão dos remadores, quando vai num local, é deixar um legado lá também, que é uma estrada, um pontilhão que foi arrumado. Só para te citar um exemplo, Pedro Machado, há uns 2 anos atrás, nos deu apoio, os caras recuperaram um pontilhão na Restinga e 3 mataburros. A gente esteve lá 3 dias e a população vai usufruir talvez aquele pontilhão por tempo, quantos anos, sim, né? Então tem esse lado aí também de levar alguma coisa, sim, e agregar para aquela localidade, né? Deixar uma coisa boa, não coisas ruins, né? Crespo, estamos se encaminhando aqui para o fim e... Converso demais, né? Não, tá ótimo. E não sei se vai concordar comigo, né? Mas tu é um cara que tem o rock como... Não só como uma preferência, mas é meio um estilo de vida, certo?
Dá pra dizer que é quase um estilo de vida. Né? Hoje estou mais devagar um pouco e tal, Eu não sei se tu usando menos camiseta e eu tal, não sei mas se tu o rock and concorda roll é comigo, mas atitude, né? o rock ele ajuda a deixar a gente jovial, né? Deixa a gente jovial. É meio uma ditadura da juventude, mas a gente acaba ficando O jovial. rock and roll tem suas mazelas, né? Mas o detalhe do rock and roll é tu pegar aquela essência lá, eu acho, né? Tem que pegar. Qual é a essência do rock and roll? É juventude, é liberdade. E claro, vamos colocar que tem um monte de coisa que são ruins dentro do rock and roll. Tudo bem. Mas a coisa do rock and roll, ela Mas até isso mudou um começou pouco. como liberdade, né? Porque se tu juntar o blues dos negros, lá, escravizados, colhendo algodão, certo? Né? Com as work songs lá, que eles começaram com, né? Cantando músicas que eles não poderiam cantar que o patrão ouvisse. Olha bem como é que surge o rock and roll. Ele surge justamente no meio da escravidão, né? Os primeiros colhedores lá, então as work songs, as canções de trabalho é que levaram para poderem se comunicar, para dizer qualquer coisa, né? Para manter a sua cultura, tentar manter a cultura africana. Então é uma coisa que vem lá tudo da mãe África, né? Qualquer coisa, nós temos assim, nós somos um processo da cultura africana e europeia. Americana, depois, né? Sim, a gente foi americanizado. Aí depois tem, aí o rock and roll assim, ó, ele é ingovernável, ele é uma coisa que, se tu parar para pensar, quando tu tenta limitar o rock and roll, cara, a coisa fica complicada. Quando tu vê do nada espirra alguma coisa dos porões, do underground, todos os movimentos, estamos falando assim de movimentos musicais propriamente dito, né? O movimento hippie não deu certo, mas teve a sua função, né? A liberdade do movimento hippie, e numa época não se podia fazer nada, né? As mulheres se projetaram no movimento hippie, as mulheres tiraram o sutiã, cara, né? Jogaram o sutiã pro alto, né? Liberdade feminina. Então uma série de coisas que aí depois os caras viram, pô, paz e amor não dá nada, não vai funcionar no meio do rock, vamos acabar com esse negócio de paz e amor. Apesar de várias pérolas, tipo Jimi Hendrix, toda aquela safra, Janis Joplin, tudo. Cara, acabou ali, né? Aí a coisa foi se movimentando, começou aquela história da Segunda Guerra lá, a Guerra da Coreia e tudo mais, os ingleses lá passando fome e tudo mais, e culminou em movimento punk, depois vem heavy metal, aí o heavy metal ficou lantejola, laquezinho no cabelo, não sei o que tem. Aí voltou pro punk nos 90. Voltou punk, vem Metallica e Slayer arrebentando com tudo, surgindo do nada, assim, uma efervescência única. Hoje eu estou para te dizer que o rock and roll, de uma maneira geral, está um pouquinho domesticado, né? Porque aquelas bandas lá, as norueguesas que botavam fogo em igreja, que era uma catástrofe, mas assim, as coisas mais violentas e que se insurgiam contra o sistema, por exemplo. Sim. Eu tenho uma teoria sobre esses caras, né? Na realidade, a coisa sempre é dominável, mas o rock and roll está sempre tentando emergir do nada. Sim. Eu tenho uma teoria sobre esses caras do metal nórdico, do black metal e tal, do death metal. Os caras vivem no primeiro mundo, os caras não tem problema. Não tem Por isso que os caras vão falar de capeta e coisa, porque os caras não tem problema social, né? Gelo, né, cara? Porque, com todo respeito ao black e o death, que eu tenho bandas aí de death, de black, que eu acho seminais, né? Sim. Estou falando demais, não aguento mais. Né? Essas bandas aí, cara, tem bandas seminais dentro do black e do death, né? Mas aquela parte norueguesa lá, cara, tem coisas relevantes, é claro que tem, mas já começa pelas capas dos discos, né, cara? Eu não aguento ver capa de disco com árvorezinha e com gelo. Sim, entendeu? Que tu não consegue ler o nome da banda. Tu não consegue ler. Não, tudo bem. Tem que ter também, tem. É a estética, tem sim. Uma estética totalmente rock and roll. Não resta dúvida, né, que tem, né? Mas nós temos bandas aí que são seminais aí e tal, e outras que passam batidas aí, que ninguém ouviu falar, assim como no pop, como em qualquer estilo musical, até no MPB, qualquer coisa. Mas o rock and roll é assim, ó, é juventude, cara, a rebeldia é da juventude, aí depois, ao longo da vida, tu deixa de ser rebelde, mas tu tem que manter a essência, para dizer assim, cara, o rock and roll tá lá, quando tu ouve a nota, tá? Aquela coisa de tu ouvir a nota rock and roll, seja o rock and roll da de Chuck Berry, ou dos Primórdios, ou do Presley lá, que foi, né, pintado de o rei do rock e tal. Cara, tem que estar a essência lá na música, né? Tu pode ouvir uma música assim que, cara,
E é a mistura, né, cara? Essa coisa de misturar e depois tirar o melhor da mistura, certo? Sim. Ah, porque isso não pode, porque não sei o que isso aqui, não sei o que. Cara, tem que ver se é bom o produto final, né? Se o cara é um gênio ali, se ele é um artista que tem alguma coisa para te mostrar, independe do estilo e da época até, né? Se tu for pegar anos 60 lá, tem coisas muito mais que Beatles e Stones, né? Sim. Se tu pegar o rock progressivo, é mais que Floyd, Rush e outras bandas tais, Jethro Tull, aí tu vai lá no Rio, lá no Rock in Opposition, lá daqueles malucos lá, daquelas faculdades inglesas lá, tu tira pérolas lá de dentro. Que não chegou, O country não chegou rock pra alemão, gente. por exemplo, tem coisas maravilhosas dentro do progressivo. Mais que Yes, que Rick Wakeman, entendeu? Sim, sim. Que são, né? Na Itália tem umas bandas punk muito loucas. Cara, os caras são maravilhosos, né? Mas tem outras coisas lá que tu olha e diz, pô, cara, mas como é que eu não ouvi isso? Eu tô sempre descobrindo dentro do rock and roll. Sim. É uma das coisas que me deixa muito feliz, tanto do rock and roll quanto do pop antigo e até do funk americano, cara, sempre buscando, quando tu vê, te aparece alguma coisa assim, aqueles caras que lançaram uma música ou um disco só. Sim. E aí que graças à mídia de hoje, internet e tudo mais. Chega. Mas ao mesmo tempo também não é fácil de chegar nisso aí, né? Porque Sim. tu tem tudo, é que nem tu tá na frente de uma enciclopédia e saber o que tu quer buscar. É complicado também, né? A quantidade de bandas e tudo mais, né? Sim. E tu conseguiu deixar essa faísquinha viva e pelo menos um dos teus filhos seguiu esse caminho aí, né? A minha filha gosta muito, mas ela é mais progressivona, assim, mais... Tem dois filhos? 2 guri e uma guria. Mas o Adson, que é o que tem a Exequator aí, projeto do Metallica e Slayer, esse aí gosta muito, gosta Sim. demais e tá voltando para descobrir algumas coisas agora, porque de vez em quando eu tô ouvindo aqui, ele me aparece, pá, essa banda aí, pá, que legal. Esse dia ele tava ouvindo, botei para ele Steve Winwood, Traffic, já ouviu, né? E aí, cara, então é assim, tu tá sempre na pesquisa. E eu continuo, me sinto feliz de ficar pesquisando ainda e tá descobrindo coisa nova, porque tem muita coisa. Coisa nova que é velha, né? Sim, coisa nova que é antiga. Dos primórdios, sim, né? Sim. Primórdios. Tu parou em algum... Eu parei em 2000, 2001, assim, eu não... Coisa de 2000 pra cá eu não consigo ouvir muito. Cara, eu ainda agora coloquei aqui na trilha sonora, cara, tem uma banda aí que eu gosto razoável, mas assim, não são bandas que tem um álbum seminal, né? Tipo Drive By Truckers, não sei se você já ouviu. Não. Tem uns caras, tem umas coisas legais assim. Tem uma finlandesa, Nura Louhimo, que eu gosto demais das músicas delas também. Então tem algumas coisas, mas aí tu tem que ir pensando e achando essas coisas aí, não é fácil de tu achar. Sim. Né? Mas tem. Aí, claro, depois tem aquelas bandas que são mais do mesmo, né? Que vem surgindo, aí tu vai ver uma releitura. Mas seminais mesmo tá muito difícil, né? Não vai aparecer um novo Slayer, um novo Metallica, um novo Judas, um novo AC/DC, um novo Black Sabbath, Led Zeppelin. Não vai aparecer mais, cara. Bandas que... Às vezes tem bandas aí que vêm, porque aí tem o furor da mídia, né? Greta Van Fleet é o novo Led Van Zeppelin. Fleet, é um caso que ia citar. Cara, aí eu fui analisar bem Greta Van Fleet. Fui inclusive assistir eles abrindo pro Metallica. Cheguei um pouquinho atrasado, vi uma parte do show. Cara, ao vivo os caras não são um artigo, bicho. E aí depois tu vai ouvir o álbum dos caras, os caras têm aquela influência, mas eles têm um quê também de originalidade Sim. lá, de coisa, né? Mas cara, não vamos passar disso aí, Sim, bicho. tu ouve o disco, pô, bom. Bom. Bota ali, Tá nunca deixa mais lá, ouvi. Talvez um dia eu ouça de novo, Sim. né? Mas é por aí. Crespo, vou te agradecer por Eu que ter agradeço. respondido aí, aceitado o nosso convite, papo muito interessante. Desculpa se eu falo demais. Não, foi ótimo. Parabéns aí pela tua trajetória, que tu siga aí anos e anos desbravando o rock e desbravando o Rio Camaquã. Estamos aí, que o amigo venha participar, quem sabe, de uma descida, quem sabe fazer um convite aqui, né? Para botar um caiaque na trabalho água. que vocês fazem, vocês pegarem o equipamento de vocês e irem para o acampamento, quem sabe agora, e ao mesmo tempo a gente botar um barco, vocês subirem com qualquer câmera para fazer uma gravação para acervo de vocês aí. Sim, seria interessantíssimo, né? O que tu acha? Vamos alimentar essa ideia. Tá feito o convite. Tá, bueno, vamos te agradecer. Beleza? Beleza. Obrigado, amigo. Crespo. Obrigado, Vini. Esse Obrigado foi... aí, amigão. Esse foi o Guardados da Memória. A gente conversou aqui com o José Crespo, que atualmente é o comandante aí da descida do Camaquã.
Fica ligado na nossa programação, isso aqui vai para o YouTube, também nosso Facebook, nossas redes sociais, ativa o sininho para receber as notificações, sempre que a gente tiver conteúdos novos, beleza? Obrigado e até mais!